Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal do YouTube. Eu sou o professor Mário e hoje nós vamos falar sobre o livro, famosíssimo livro da irmã Miriam Joseph, o Trivium, As Artes Liberais da Lógica, Gramática e Retórica. É um livro que nós podemos dizer que deu início no Brasil a uma, pelo menos, retomada das artes liberais, embora as artes liberais não sejam algo da tradição brasileira. Quem conhece um pouco da história da educação no Brasil sabe que, se pode dizer que em algum sentido havia artes liberais lá no começo da educação, enquanto os jesuítas que vieram para cá, certo, educar estas terras, trazer a educação europeia para cá, se quiserem, trouxeram, claro, o seu currículo, que acabou sendo ratificado em 1599, mais precisamente, certo? Algum tempo depois desses primeiros jesuítas que vieram para o Brasil, então, a Ratio Studiorum, mas já havia um currículo, certo? Um currículo em formação, certo? Até a Ratio Studiorum é, digamos assim, um resultado dessas experiências iniciais dos jesuítas com a educação. E, então, esse currículo da Ratio Studiorum era, sim, muito embasado nas artes liberais. Mas ele não era o currículo típico das artes liberais. Ele não era um currículo que tinha bem definido trivium, gramática, retórica e lógica, depois quadrivium, aritmética, música, geometria e astronomia. Isso estava ali, mas não era assim dividido já. Os jesuítas já estavam incorporando também outros conhecimentos ao currículo. Eles começam a trazer aportes da, digamos, nova ciência da sua época, certo? Ao currículo das artes liberais. E aí aquilo se modifica, no tanto, certo? A ênfase era uma ênfase que, para nós, hoje em dia, nessas artes preparatórias para o aprendizado, para a aprendizagem, que são as artes liberais, para nós é até impensável, certo? Aqui, a quantidade de conteúdo e exercício que os jesuítas davam nas suas aulas, nas suas escolas, certo? É impensável para nós. Mas já era diferente um pouco, tá? Mas se alguma tradição das artes liberais nós tivemos, foi principalmente aí, mas já tanto transmutadas, certo? Então, aqui no Brasil, o livro da irmã Miriam Joseph aparece, certo? Não me lembro bem o ano aqui, mas também não faz tanta diferença, 2006, 2007, eu acho, né? Foi amplamente divulgado pelo professor Monir Nasser, até, que está aqui, certo? Que trabalhou nessa edição e fez uma apresentação, né? Está aqui no livro, e também gravou um vídeo na internet que pode ser encontrado, certo? Então ele enaltece bastante esse livro. E muita gente nos pergunta: e o livro da irmã Miriam Joseph? Eu posso aprender as artes liberais pelo livro da irmã Miriam Joseph? E, bem, é claro que a primeira resposta mais evidente pela negativa é que se justifica porque, na verdade, que é só o trivium. Então, não se pode aprender as artes liberais porque este livro trata só do trivium. E pode-se aprender o trivium, então, pelo menos por este livro? E se nós formos avaliar, então, no que diz respeito ao conteúdo, tem todo o conteúdo do trivium aqui? De novo, nós vamos ter que responder que não, certo? Porque, bem, por exemplo, a parte da retórica é muito reduzida. Se dá, por exemplo, muito pouca ênfase às 5 partes da retórica e às 5 funções, os 5 cânones da retórica: invenção, elocução, memória, ação, essas coisas, e também as partes de um discurso de acordo com a retórica. Tem muito pouco disso aqui, tá? Quase nada, pode-se dizer. A grande ênfase está numa parte inicial sobre gramática, muito interessante,
com muitas lições valiosíssimas, inclusive, e depois a gramática começa a se confundir com a lógica, né? E nós passamos para a lógica. E aí também muitas lições interessantes de lógica, tá? No final, a professora Miriam Joseph, a irmã Miriam Joseph, então também fala um pouco sobre composição, figuras de linguagem. Sim, ela toca nesses tópicos que são tópicos também da poética e da retórica. Tá? E ela fala coisas muito interessantes ali também. Tá? Mas são interessantes, é isso que nós frisamos aqui no Instituto, principalmente para quem já avançou um bom caminho dentro das artes liberais. Para aqueles que estão de fora, é muito difícil. E é isso que nós temos falado aqui. Para aqueles que nos perguntam sobre o livro, certo? É muito difícil que aquela pessoa que só ouviu falar das artes liberais, ouviu quais são as artes, mais ou menos qual é a metodologia, quais são os conteúdos muito por cima, e se entusiasmou e ficou com vontade de aprender. É muito difícil que essa pessoa consiga aprender com este livro somente, tendo à sua disposição e o lendo. É isso que nós dizemos. Por quê? Porque, bom, há duas razões principais. A primeira é que este livro é uma apostila, na verdade, uma apostila que a irmã Miriam Joseph usava em aula, ou seja, os alunos tinham esse conteúdo, né, nas aulas que ela dava no colégio, que ela lecionava, se não me engano, St. Mary's College, nos Estados Unidos. Só que o que ela fazia? Ela pegava cada uma das lições que estão na apostila, como se fosse um livro texto, um livro didático que se usa nas escolas hoje, e explicava cada lição aos alunos. Entrava lição adentro, aprofundava os tópicos, fazia as conexões necessárias que não estão aqui, né? E com isso, obviamente, a iniciativa educacional dela com certeza rendeu muitos frutos a partir disso. Nós podemos saber disso como? Porque o livro é muito bom, porque o conteúdo é bom, tá? Eu diria ainda insuficiente, especialmente em matéria de retórica, se nós formos comparar com os livros, textos de retórica da Idade Média, da Renascença, mesmo da Antiguidade Clássica, como o de Quintiliano, extremamente insuficiente nesse quesito da retórica. Na gramática, bom, pode-se dizer também, não é completo nesse quesito. Na lógica, cobre uma grande gama de conteúdo da lógica, certo? E até um tanto da dialética, mas principalmente da lógica formal, dos silogismos, como a veracidade das proposições, etc., como tirar uma conclusão correta, como encontrar e verificar uma conclusão errada no raciocínio, etc., etc. Tudo isso está muito bem coberto aqui, tá? Mas não diria também que o conteúdo está completo, tá? Esse é um ponto. Tá? Isso aqui era uma apostila que ela trabalhava em aula. E provavelmente expandia esses tópicos aqui, é um livro de, digamos, 300 páginas, com certeza isso aqui em aula se transformaria em 1000 páginas de conteúdo, talvez 1500, sei lá, tá? Isso aí nós não temos como saber, não temos acesso a essas aulas da irmã Miriam Joseph. Tá? Esse é o ponto. Tá? Então é uma apostila que subentende um professor, tá? Um professor que a explique, que a ensine, ou que ensine por meio dela. Primeiro ponto, tá? Então o aluno que é um virgem, digamos assim, nas artes liberais, que nunca teve contato nenhum, ele chega aqui e se depara imediatamente com conceitos difíceis, realmente difíceis. E nós dizemos isso porque nós usamos esse livro, era o que tinha, quando do início do Instituto, que era um grupo de estudos. E nós paramos, né? Nós vimos que não era possível avançar, que nós não conseguimos avançar,
muito só com isso aqui. E aí que virou um grupo de estudos mesmo, negócio, porque, nós precisamos conhecer muitas outras coisas, tem muita coisa faltante. Então, vamos ter que fazer uma pesquisa em torno desse conteúdo aqui do Trivium, que era aquilo que nós queríamos dominar de início. Tá? E essa pesquisa se tornou, de fato, o Instituto Hugo de São Vito. Tá? Esse é o ponto. Segundo ponto, aqui é o Brasil. Tá? É o Brasil do século XXI. E nós não podemos comparar, de modo algum, o Brasil com os Estados Unidos da época da irmã Miriam Joseph, que eu acho que era da década de 20, 30, 40, por ali, certo? Não adianta nós também entrarmos de cara com um pensamento, lá atrás se avançou muito. Quem pensa assim está redondamente enganado. Basta procurar a literatura americana em torno da queda de qualidade na própria educação deles. E é uma literatura muito vasta. Tá? Então, que existe um problema na educação deles, parece que existe. Eles mesmos produzem muita coisa a respeito desse assunto. Tá? Então, nós podemos até dizer que talvez na década de 20 ou 30, a situação era muito melhor. E pelo livro da irmã Miriam Joseph, nós podemos tirar uma febre de que era mesmo. Tá? E agora, ele não se compara, nem se compara a educação americana atual com a do Brasil de hoje, quanto mais a da época da irmã Miriam Joseph, com a de hoje. Certo? Então aqui nós não apenas não temos uma tradição de liberal arts e de classical studies, estudos clássicos, como há nos Estados Unidos, realmente, que é muito mais, em que a influência europeia se sente muito mais na cultura deles, embora eles tenham lá suas peculiaridades, há um afastamento, sim, da cultura europeia, mas existe um continuismo, uma continuidade muito maior do que aqui. Tá? Então, fora o fato de que nós não temos essa tradição que lá nos Estados Unidos se manteve, mais forte, menos forte, não me cabe dizer, mas que existiu e existe uma linha que chega até hoje ao St. Thomas Aquinas College, o St. Thomas More. Até hoje existem grandes instituições de ensino lá que estudam a partir de um currículo mais clássico, tá? Aparentado ou aproximado com o das artes liberais. Então aqui no Brasil não existe isso, mas para além disso, existem os problemas inerentes nossos, que vêm do nosso sistema educativo, que é falho, como eu sempre friso aqui, na parte da educação linguística, da linguagem, tá? Gramática, principalmente, e nem existe retórica e lógica aqui, não existe essa tradição de estudos aqui. Tá? Isso foi abandonado há muito tempo. Nos Estados Unidos existe ainda isso. Nós podemos ver, mesmo à distância, nós vemos que, olha, lá se enfatiza, sim, a oratória, estudo de oratória, exercício de oratória, e com isso das ferramentas e técnicas da retórica e também dos debates, há clubes de debates, e se fomenta isso muito lá. Existe uma tradição assim lá também, tá? Estou comparando com os Estados Unidos aqui porque estamos falando da irmã Miriam Joseph, que era americana, tá? Para deixar isso claro. Então aqui no Brasil nós temos essa deficiência na gramática. E o problema é que o ensino deficiente da gramática aqui não é só que ficam lacunas na educação que poderiam ser preenchidas por um estudo posterior. Na verdade, essas lacunas, na verdade, são vícios, se tornam vícios. Né? Então, não são bem lacunas, é um ensino vicioso. É um ensino que gera uma espécie de doença da linguagem. Aqui, nós temos muita dificuldade com articular uma frase gramaticalmente correta, tanto na fala como na escrita, e na escrita isso é mais grave, mas também com sentido. Às vezes a pessoa tem uma certa noção de regras gramaticais, por mais rudimentar que seja, mas tem,
mas ela não consegue concatenar ideias, certo? Mesmo sabendo colocar a vírgula, mesmo sabendo fazer a conjugação de um verbo, fazer uma regência verbal correta. Então, ela concatena ideias. Nós vemos ali uma frase seguida de outra que não faz sentido nenhum, tanto em si mesmo como em relação à primeira frase. Não há um sentido de continuidade de sentido, tá? E assim as coisas vão se embolando, os sentidos vão se perdendo, e nós vemos aqui o famoso gerador de lero-lero, tá? É o que mais se vê em textos escolares e, infelizmente, até em textos acadêmicos, tá? Então, o problema da gramática, problema de sintaxe e, para além da sintaxe, de lógica. Nós não temos aqui aulas de lógica, nem dialética, nem retórica, tá? Então, nós temos graves deficiências. O contato com o livro da irmã Miriam Joseph não tem a menor possibilidade de sanar essas deficiências. É isso que nós frisamos. Por isso, no Instituto, nós tivemos que ir recuando. Nós vemos aqui um conceito aqui sobre análise sintática e nós não estávamos entendendo nada, porque nós não entendíamos nem morfologia, partes da oração. Mas antes disso, nós tínhamos problemas com ortografia, com o uso de regência verbal, com o uso de vírgula, com concatenação de ideias. Tá? Então, nós fomos recuando até encontrar os problemas mais básicos e tivemos que ir nos corrigindo na medida das nossas forças. Tá? E, ao mesmo tempo, ir descobrindo como se fazia o estudo por meio do currículo das artes liberais. Então, foi uma jornada bastante... E tem sido, o termo correto tem sido uma jornada bastante acidentada, com muitos solavancos, certo? Mas nós já adquirimos algum know-how, nós adquirimos alguma maestria nisso aqui, alguma capacidade, pelo menos, de lidar tanto com os problemas que nos vieram da educação de base, como lidar com as questões de educação clássica, como é que era ensinado. Tudo que nós temos aqui no Brasil praticamente são livros. Livros não falam, não respondem, senão aquilo que está escrito. Nós não podemos colocar perguntas aos livros, certo? Eles só vão repetir sempre a mesma ideia que eles contêm. Tá? E aí, isso requer um esforço investigativo, um esforço interpretativo. Tá? Então, o mesmo vale para o livro da irmã Miriam Joseph. É um livro do século XX, do início do século XX, que já tem um distanciamento do tempo, já tem pressupostos históricos, digamos assim, que é preciso averiguar, e não é assim portanto, para concluir, não é assim para uma pessoa que detém apenas na sua mochila, né, de viagem aquelas deficiências adquiridas na educação. Não é bem assim para aprender isso aqui. Na verdade, não dá, né, no mais das vezes. A não ser que a pessoa seja um gênio. Tá? Pode-se dizer, um gênio que se virou na escola, aprendeu apesar dos vícios que ali se inculcam, e aprendeu alguma coisa, talvez ele consiga acessar isso aqui porque, ele é genial, mas nós não podemos contar com isso. Talvez tu que me escutas, também não possa contar com isso, tá? Então, o que fazer? Jogar fora o meu exemplar, se eu tenho um? Com certeza não. Tá? Eu só digo o seguinte, isso aqui em comparação com a coleção 7 Artes Liberais é comparar, digamos assim, uma estatueta com a Estátua da Liberdade. Tá? E isso aqui não é para nos enaltecer, é só para dizer o seguinte, a coleção 7 Artes Liberais, e não é para enaltecer a coleção aqui, é para que vocês entendam o que é o livro Trivium. Tá? Mas a coleção ela tem raízes aqui no Brasil, nas condições brasileiras.
porque é a nossa vivência que está ali, tá? Não é só textos reunidos que nós traduzimos, comentamos e apusemos introduções, tá? Não. É também a nossa vivência está ali. Por isso nós temos, por exemplo, o primeiro volume da coleção todo dedicado a isso, né? Como o aluno deve se portar, como o aluno deve entrar, deve abordar inicialmente esse tipo de estudo, por onde ele deve começar, quais os primeiros defeitos a se corrigir, porque em geral é isso. Em geral, a pessoa que entra em contato com as artes liberais já passou pela educação escolar. Então, tudo que está na coleção nasce da situação real nossa. Então, essa é a grande diferença. Então, esse segundo aspecto que eu citei, para além daquele primeiro de que isso aqui é uma apostila que um professor deve trabalhar, tá? Isso aqui é muito bom nas mãos de um professor que já leu e já dominou tudo que está aqui. Ele pode usar isso aqui para ensinar principalmente gramática e lógica, não tanto a retórica, tá? É muito bom para isso, mas não adianta para o aluno que vai se debruçar sobre o livro. E eu não estou dizendo, mas então, pelo menos se eu não jogo fora, põe na estante e esqueço. Não! Vai lendo aos poucos, assimile aquilo que puder, tá? Mas o que fazer realmente para sanar os problemas? Bom, do nosso ponto de vista, nós temos os nossos cursos, tá? Não é só querer puxar a brasa para o nosso assado, por exemplo. Nós temos nossos cursos onde nós, de novo, partimos da situação real brasileira, tá? Fazendo o curso de gramática ou estudando pelos livros da coleção, os estudos gramaticais, beleza. Tu vais conseguir começar a extrair o ouro que está aqui, tá? Mas sem as ferramentas básicas, sem ter consertado essas ferramentas ruins que vocês receberam, vou só arrancar pedra daqui, tá? Não vale de muita coisa, ou quase só isso, tá? Se é o que vocês têm por enquanto, leiam, tentem, tá? Usem aqui o nosso conteúdo aberto também, que tem muita coisa, e vocês já podem começar um estudo mais orgânico, tá? A partir do nosso conteúdo aberto, um estudo mais focado nos problemas brasileiros, nos problemas de vocês mesmos, só a partir do nosso conteúdo aberto. O ideal são os cursos também, né? Ir para os cursos onde nós somos mais metódicos, mas tá? Pode ler aos poucos. Isso sim, de novo, nós nunca proibimos a leitura de nenhum livro, nós só avisamos as dificuldades. Vocês mesmos vão notar, tá? Pode ser que vocês estejam tentando quebrar a cabeça há alguns anos com esse livro e não funcione. Talvez esta mensagem desse livro ajude ajude-nos a entender por que vocês estão quebrando a cabeça e não aprendendo, tá? O exercício da educação não é de bater a cabeça contra a pedra, certo, pessoal? É que os conceitos entrem suavemente na mente, o mais suavemente possível, tá? Então é isso. Eu reitero, só para terminar, que tem coisas fenomenais aqui. Tem lições verdadeiramente bem escritas, verdadeiramente precisas, certo? No seu conteúdo. Não é um negócio jogado, não é um negócio a esmo, que ela simplesmente foi despejando o seu saber de maneira mais ou menos desregrada. Não. Há lições preciosas aqui para aqueles que são capazes de as aprender, tá? Um professor formado por esse livro e por outros meios, por outras formas também, esse livro pode servir muito, tá? Essa é a mensagem final. E deixamos isso aí para todo mundo que tem esse livro. Tem bastante gente, há bastante gente que possui o livro da irmã Miriam Joseph, talvez ainda não saiba o que fazer com ele, tá? Então é isso, pessoal, né? Qualquer dúvida a mais, pode deixar aí nos comentários, né? Se gostou, curte e compartilhe o vídeo, tá? Nos vemos numa próxima. Até lá.